Boa tarde a todos. Estamos aqui para a nossa 239ª reunião dominical de estudos da Filosofia Rosa Cruz, da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, São Paulo, Brasil. Hoje é domingo, dia 7 de setembro de 2025, e estudaremos o assunto Os Anjos da Guarda. Dando sequência ao capítulo 14, Análise Oculta do Gênesis, do conceito Rosa Cruz do Cosmos. Agora, para elevar o ambiente, vamos dar início com a oração científica do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Vamos iniciar com a leitura do texto. Os Anjos da Guarda. Durante as primeiras épocas e períodos, enquanto a humanidade evolucionava inconscientemente, era dirigida pelas grandes hierarquias criadoras. Havia, por assim dizer, uma consciência comum a todos os seres humanos, um espírito grupo para toda a humanidade. Na época lemúrica, foi dado um novo passo. Os corpos se formaram definidamente, mas deviam ter sangue vermelho e quente para poderem conter uma alma e converter-se em templos de espíritos internos. A natureza não age subitamente. Seria um equívoco imaginarmos que um simples alento soprado nas narinas pudesse introduzir uma alma num corpo de barco e galvanizá-lo em um ser vivo que sente e pensa. O espírito individual era muito débil, impotente, completamente incapaz de guiar seu veículo dentro. Nem, ainda hoje, é muito forte. Mesmo no nosso estado atual de desenvolvimento, o corpo de desejo dirige a personalidade muito mais do que o espírito. Isso é evidente para qualquer observador qualificado. Em meados da época lemúrica, a personalidade inferior, o tríplice corpo, estava para receber o ego. Se ele fosse abandonado a si mesmo, teria sido completamente impotente para dirigir seu instrumento. Portanto, era necessário que alguém muito mais evoluído ajudasse o espírito individual e gradualmente preparasse o caminho para unir-o completamente aos seus instrumentos. Foi algo semelhante a que se dá com uma nação nova. Enquanto por si mesma não é capaz de criar um governo estável, é protetorado de uma nação mais poderosa que a resguarda dos perigos exteriores e das dissensões internas. Idêntica proteção foi exercida por um espírito de raça sobre a humanidade nascente. Sobre os animais é exercida pelo espírito grupo, mas de forma bastante diferente. Jeová é o Altíssimo, o Deus de raça. Tem, por assim dizer, domínio sobre todas as formas. É o legislador-chefe, o poder mais elevado na conservação da forma e no exercício de um governo ordenado. Os espíritos de raça são arcanjos. Cada um deles tem domínio sobre grupo de pessoas, de povos e sobre os animais, enquanto os anjos têm-no sobre as plantas. Os arcanjos exercem domínio sobre raças ou grupos de pessoas e também sobre animais, porque estes gênios têm corpo de desejo. Os arcanjos são hábeis arquitetos da matéria de desejo, porque no período solar o globo mais denso era composto da matéria. Era uma humanidade desse período que aprendeu a construir seus veículos mais densos de matéria de desejos, como nós aprendemos agora a construir nossos corpos
com os elementos químicos que compõem o globo terrestre. Já podemos perfeitamente compreender que os arcanjos estão qualificados para auxiliar especialmente as ondas de vidas posteriores, através do estado em que eles aprendem a construir e a dominar corpos de desejos. Por razões análogas, os anjos agem nos corpos vitais do ser humano, dos animais e das plantas. Seus corpos mais densos são formados de éter, pois dele estava composto o globo do período lunar, quando eles foram humanos. Jeová e seus arcanjos assumem, portanto, em relação às raças, um papel semelhante ao do espírito grupo em relação aos animais. Quando os membros individuais de uma raça desenvolvem completamente o domínio e governo de si, se emancipam da influência dos espíritos de raça e seus afins. Está no sangue o ponto de aderência ao corpo denso, tanto do espírito grupo como de qualquer ego. O texto maçorético mostra que o autor do Levítico possuía esse conhecimento. No versículo 14 do capítulo 17, se proíbe aos judeus comerem sangue, porque a alma de toda a carne está no sangue. No versículo 11 do mesmo capítulo, estas palavras: porque a alma da carne está no sangue, o mesmo é o mediador da alma, indicam que isto se aplica tanto ao ser humano como ao animal, porque a palavra empregada é Neshama, que significa alma, não vida, como se traduz na versão do Rei Jaime. Para guiar as raças, os espíritos de raça agem sobre o sangue, assim como o espírito grupo dirige os animais de cada espécie por meio do sangue. O ego governa o seu veículo por meio do sangue, mas com uma diferença. O ego age por meio do calor do sangue, enquanto o espírito de raça, ou seja, tribal ou familiar, age por meio do ar, conforme esse penetra nos pulmões. Esta é a razão de Jeová ou seus mensageiros terem soprado o seu alento nas narinas de ser humano, assim assegurando a admissão do espírito de raça, dos espíritos comunitários, etc. As diferentes classes de espíritos de raça dirigiram seus povos a vários climas e a diversas partes da Terra. O clarividente treinado vê o espírito tribal como uma nuvem que envolve e permeando a atmosfera da Terra habitada pelo povo que está sob o seu domínio. Assim se formam os diferentes povos e nações. São Paulo fala do príncipe do poder do ar, de principados e poderes, etc., demonstrando conhecer os espíritos das raças. Todavia, ainda não se procura compreender o que eles significam, apesar de sentir fortemente a sua influência. O patriotismo é um dos sentimentos deles emanados. Seu poder sobre o povo já não é tanto como dantes. Algumas pessoas vão se libertando do espírito de raça e podem dizer como Thomas Paine: o mundo é minha pátria. Outros podem abandonar seu pai e sua mãe, considerando todos os seres humanos como irmãos. Então, estão a se libertar do espírito de família ou de casta, que são entidades etéricas, diferentes do espírito de raça, uma entidade de desejos. Quem permanece fortemente subjugado à influência do espírito de raça ou de família sofre a mais terrível depressão quando abandona seu país ou respira o ar de outro espírito de raça ou família. Quando o espírito de raça entrou nos corpos humanos do ego individualizado, começou a exercer ligeiro domínio sobre os seus veículos. Cada entidade humana
foi se tornando cada vez mais consciente de ser uma entidade separada e distinta de qualquer outro ser humano. Contudo, durante muito tempo, não pensou de si como de um indivíduo. Em primeiro lugar, se sentia como pertencente a uma tribo ou família. O sufixo inglês de muitos sobrenomes atuais, son, que é filho, né, é um resto desse sentimento. Um ser humano não era simplesmente João ou Jaime, mas sim João Robertson ou Jaime Williamson. Em alguns países, a mulher não era Mary ou Marta. Sim, Mary, Martha's daughter. Ou Marge, Mary daughter. Daughter, em inglês, filha. Esse costume continua em alguns países da Europa, de algumas gerações até agora. O sufixo son ainda permanece um nome de família e ainda é muito considerado. Entre os judeus no tempo de Cristo, o espírito de raça era mais forte do que o espírito individual. Cada judeu pensava de si mesmo, primeiramente, como pertencente a certa tribo ou família. Sua maior honra era ser semente de Abraão. Tudo isso era obra do espírito de raça. Antes do aparecimento de Jeová, quando a terra era ainda parte do sol, havia um espírito grupo comum, composto de todas as hierarquias criadoras que governava toda a família humana. Porém, como se desejava fazer de cada corpo o templo e o instrumento flexível e adaptável de um espírito interno, isso se traduzia numa divisão infinita de líderes. Jeová veio com seus anjos e arcanjos e fez a primeira grande divisão em raças, tornando influente em cada grupo, como guia, um espírito de raça, um arcanjo, e destinou um anjo a cada ego para que agisse como guardião, até que o espírito individual fosse suficientemente forte e pudesse se emancipar de toda influência externa. Bom, hoje iremos estudar os seguintes termos Rosacruzes, contidos no trecho do texto que acabamos de ler. Anjo da guarda, qual é o conceito de anjo da guarda para Rosa Cruz? Deus de raça, o que é um Deus de raça? E príncipes do poder do ar, quem foram os príncipes do poder do ar, os principados, os poderes que nos falou São Paulo? Iniciaremos com o termo anjo da guarda. E eu já começo perguntando para todos vocês. Nós temos um anjo da guarda? Não. Sim, não? Como é que é? Peraí. Oi? Sim, oi? Está falando em Monique. Eu disse que no nosso atual desenvolvimento já não temos mais um anjo da guarda, né? Que não é mais necessário, mas eu acho que eu tenho. Que bom, hein? Que bom. Então vamos ver aqui, ó. Depende do conceito que nós temos desse nome. Enquanto estávamos sob a égide das religiões de raça fornecidas pelo Deus de raça, Jeová, nós tínhamos uma individualidade e uma personalidade incipientes, ou seja, nós, o ego, éramos muito débeis, impotentes e completamente incapazes de guiar os nossos corpos densos. Assim, corríamos risco de perder nossos corpos densos e, portanto, o ciclo de nascimentos e mortes estaria comprometido, pois o baluarte da evolução é aqui no mundo físico. Se ficássemos pouco tempo aqui e muito mais lá nos mundos celestes, não conseguíamos evoluir como evoluímos até agora. Assim, Jeová destacou um anjo da guarda para cada um de nós todas as vezes que renascíamos aqui, para que agisse como nosso guardião até que nós, o ego, fôssemos suficientemente fortes e pudéssemos nos emancipar de toda influência externa. Isso ocorreu
entre toda a época lemúrica até a era de Ares, na época ária. Então, quando Cristo veio pela primeira vez e instituiu a nova religião, a religião do Filho, deixamos de ter um ser da onda de vida angélica, um anjo destacado para cada um de nós como anjo da guarda. Ou seja, não temos mais hoje. Hoje não temos mais. Naquela época, entre aquele período, né, da época lemúrica até a época ária, ou agora na época ária, não precisamos mais. Mas naquele período nós tínhamos que controlar ainda o nosso corpo denso. Então, nesse processo, tivemos o anjo da guarda. Olha, interessante ali, ó. Época lemúrica, porque na época polar e época hiperbórea, nosso corpo denso, como foi estudado aí em domingos passados, era uma gelatina, né? Certo? Não era bem corpo, né? Na época lemúrica já começou a se formar um corpo, e aí nós tivemos aqueles problemas do campo de evolução extremamente danoso, né? E na época Atlante, o campo de evolução, olha só, na época Atlante, o campo de evolução, que é a Terra, ficou muito mais bonitinho, muito mais gostoso. Tanto é que a Atlântida que nós construímos na época Atlante só foi possível na época Atlante, porque na época lemúrica não dava para construir nada, porque aquele de fogo, de explosão, de erupção, etc e tal, né? Aquelas coisas extremamente danosas. Na época Atlante, nós tivemos um campo de evolução maravilhoso, tanto é que nós construímos uma Atlântida, só que nós recebemos uma mente. Aí o problema passou a não ser o problema externo, mas o problema dentro de nós. Nós nos autodestruímos com o germe da mente, certo? Então, se na época lemúrica ficar aqui encarnado era difícil por causa da condição do campo de evolução, na época Atlante passou a ser difícil por causa da nossa autodestruição, né? Desejos inferiores, magia negra, voodoo, essa coisa toda que nós estudamos na época Atlante, entendeu? Então, de qualquer maneira, continuava sendo difícil se manter muito mais tempo encarnado aqui, sem uma ajuda externa. A mesma coisa aconteceu na época ária, né? Ainda na era de Ares. Por quê? Porque na era de Ares, nós já estávamos na época ária, mas a força do nosso corpo de desejo era muito maior do que a mente. A nossa mente continuava sendo muito rala. Por isso que veio os espíritos de raça, Deus de raça e tal. Oi? Foi muito no princípio. No princípio, a gente já tinha uma condição, sim, mas a grande maioria de nós ainda tinha que trabalhar na parte do medo, né? Do tipo assim, ó, se você fizer isso, você está ferrado, entendeu? De qualquer maneira, muitos de nós nos destruímos também, ou seja, continuava sendo difícil se manter encarnado aqui, né? Então, para resolver essa parada, veio esse negócio do anjo da guarda, que nos ajudava, eles não interferiam, é importante, nunca interferia no nosso livre-arbítrio, apenas nos resguardavam quando tínhamos um risco de perder o corpo denso, e não era o momento de perder o corpo denso. Isso é outra coisa importante, porque quando era o momento de perder o corpo denso, a gente não tinha anjo da guarda que salvasse. Entendeu? Porque ele não podia interferir no livre-arbítrio. Por isso que na era de Ares, se vocês forem ver lá na era de Touro também, Ares e Touro, tinha as guerras. As guerras entre raças. E nessas guerras entre raças eram centenas, milhares de corpos densos que, né, de um lado ou do outro, que morriam. Não é verdade? Né? Morriam. Principalmente dos homens. Porque vocês lembram que quando vocês escravizavam, você dava mais prioridade para homens novos e mulheres. Crianças e homens velhos morriam, eram mortos, certo? Então, você tinha todo esse esquema a coisa. Então, o anjo da guarda veio nesse sentido, mas ele não interferia, isso é importante, não interfere no livre-arbítrio, entendeu? Ele apenas sugeria, né, do tipo assim, sai fora que você vai morrer, ou você vai cair no precipício, deixa eu te segurar, né? Tipo, porque não é a hora de você morrer ainda, você está fazendo besteira, não é a hora de você partir. Entendeu? Então, isso é muito importante, porque as pessoas acham que anjo da guarda, graças ao anjo da guarda é que eu consegui fazer tal coisa. Não, ele não interfere no seu livre-arbítrio. O trabalho dele era o seguinte, faz esse cara continuar encarnado aqui o máximo possível. Ele vai morrer na época X, não na época 10 anos antes de X, entendeu? Isso é importante notar. Tá?
Isso que é não interferir no livre-arbítrio. Não, nunca. Pode falar. Eu queria fazer uma consideração, não, uma pergunta mesmo. A Ellen fez a pergunta se nós temos ou não anjo da guarda, e aí a gente teve aí a resposta, né? Mas eu entendo que eu tenho. Esse é um conceito que eu acho que assim, aqui nós estamos falando do anjo da guarda, do anjo, né? Que foi dado numa época para nos ajudar aí, porque fazia parte do nosso processo evolutivo. Mas será que esse conceito que até a Monique colocou, que a gente fala como anjo da guarda, que vem um pouco do conceito de cristão, de orientação, você recebe orientação, você recebe proteção, não é mais um papel que nós temos hoje quando somos estudantes, por exemplo, de um irmão maior que pode pôr alguma orientação no nosso campo egóico, de um auxiliar invisível. Será que não é esta a confusão que existe nesse conceito? É uma pergunta, tá? É uma ótima pergunta que nós vamos ver no próximo slide, pode ser? Pode, porque às vezes eu acho que não é um conceito no sentido assim, a gente fala nesse popular do misticismo, do cristianismo, e não no conceito como a gente estuda, né, na fraternidade, que é o conceito oculto, que é do ocultismo, que é de outros mundos. Isso. É bem isso. Vamos ver aqui no próximo slide? Ele falou que depois da vinda do Cristo não tem mais anjo da guarda. Não tem mais. Não como um ser da onda de vida angélica que chegue a ter a função. A sua função é cuidar que o corpo denso do Alain não desfaleça antes do momento tal. Esse não existe mais. Porque ele queria algum ajuda. Oriental, qualquer povo. Qualquer um. Mesmo que ele esteja... Até os antropóides superiores não tem mais isso. Os antropóides superiores não tem mais isso. Porque acabou com Cristo. Porque, veja bem, nós tínhamos ajuda de anjo. Hoje nós temos ajuda de arcanjo. Porra, nós subimos na escala. A gente quer continuar com o anjo. Eu quero anjo, eu quero anjo, eu quero anjo. Porra, vai atrás do arcanjo que está te ajudando. E a questão, olhando naquela época, que é o que a gente está vendo, entendo que sim, mas certificado. Já existia, como sempre existiu, os astros. Tínhamos influência dos astros? Sim, a partir do momento em que nós ganhamos a mente e, portanto, nos tornamos conscientes da lei de causa, efeito e consequência, automaticamente nós ficamos influenciados pelas influências astrológicas. Porque antes disso, a gente não era influenciado porque os arcanos é que levavam a gente para a longitude e latitude própria para a execução daquilo que nós precisávamos. Não só de procriação, mas até de relacionamento, né? Por isso que tinha povos que ficavam aqui, povos que ficavam lá, povos que ficavam ali. Porque a latitude e longitude daquele povo, naquele local, era o melhor local para adquirir as experiências que eles tinham. Como hoje, por exemplo, não sei se vocês sabem disso, mas na astrologia, quando você levanta um horóscopo de uma pessoa, tá claro lá, fala assim, ó, é para você ir para o norte, é para você ir para o leste, não é para você ficar aqui. Tá lá no seu horóscopo. E muitas vezes, muitos de nós falam assim, nossa, eu não entendia porque eu nasci em tal lugar e agora moro nossa, eu estou bem melhor nesse lugar, se eu estivesse naquele lugar lá, não sei como seria. Você tem essa percepção, mas isso é mostrado no seu horóscopo. Inconsciente, nós éramos dirigidos pelos anjos. Sim, então, pelos arcanjos. Pelos anjos. Não, pelos arcanjos. Os anjos não dirigiam a gente. Os anjos apenas impediam que não perdessem um corpo denso. Quem dirigia a gente em relação aos desejos, emoções, era o espírito de raça. Era o arcanjo. Era o arcanjo. O anjo ele trabalhava só... O anjo, gente, é a manutenção do corpo denso. Até hoje é assim, né? Formação do nosso corpo denso deve ser os anjos. Eles não colocarem o átomo semente na cabeça do espermatozoide, nem a semente do corpo denso. E o átomo semente do corpo vital na atriz do útero da mamãe, não nascemos. Se não tiver, a gente nasce. Então os anjos ajudam a gente hoje. Só que ajudam a gente para nascer. Lá eles ajudavam para nascer e para manter, mas só o corpo denso.
Todo o trabalho no corpo vital, no corpo de desejos ou da nossa evolução era o espírito de raça. O anjo de guarda funcionava como segurança. Se o anjo chegasse, se metesse nisso, o arcanjo dava uma bofetada. Brincadeira. Volta pra lá. Tô brincando. Então a pergunta agora é: por que nós deixamos de ter um anjo da guarda? Um anjo da guarda no conceito de um ser da onda de vida angélica. Deixa bem claro isso, tá? Por que não deixamos de ter? Não é após a vinda do Cristo, que aí já. Mas por quê? Não precisou mais. Imagina a quantidade de anjos da guarda que estavam trabalhando, que perderam emprego. Você imagina hoje. 8 bilhões. 8 bilhões? 8 bilhões. Não precisava mais. Cara, ia ser uma revoada, né? Agora? Já pensou num jogo de futebol, 100 mil pessoas, 100 mil anjos tomando conta? O texto que ele leu, ela falou que nós não tínhamos, nós éramos débeis, nós não conseguíamos, teoricamente, controlar os nossos corpos no momento correto de perdê-los, vamos falar assim. Isso. Então o anjo te auxiliava até você perder no momento correto, você adquirir a experiência que você precisava. Agora eu não tenho mais isso, por quê? Eu estou conscientemente apto para dirigir meus corpos. Tanto é que mais desse ajuda tanto é que o que mais a gente faz, né, na nossa vida é não perder o corpo denso. Né? Você tenta, tem gente que tem até horror a perigo, passar numa ponte, passar. Não, eu não posso, porque eu tenho medo de perder o corpo denso. O instinto de se manter aqui no corpo denso ficou muito, muito forte para a gente, né? Então a gente tenta. Então isso não tinha no passado, hoje tem. É isso que a gente adquiriu com Cristo. Mas tinha, Jeová veio com os castigos para te colocar medo, né? Medo. Sobre isso. Medo. Mas era medo no corpo de desejo, não era no corpo denso. Lembra? O trabalho da religião de raça é o controle dos desejos, não é o controle do corpo denso. O corpo denso nasceu, esse controle nasceu de dentro para fora. Tem gente que fala assim, não, eu preciso continuar vivendo aqui porque eu quero ver meus filhos crescerem, eu preciso ajudar meus filhos, não tem essa coisa, então eu tenho que manter meu corpo denso. Né? Os anjos da guarda, eles trabalhavam com sugestão, no caso? Como que era? Sugestão. Igual hoje o espírito do grupo faz com o animal, sugestão. Tipo assim, não vai pra lá não, que ali tem um precipício, você cai lá, você morre. Tem muito animal que... Não tem cavalo quando vê assusta quando vê uma cobra lá, tal, ele, opa, não vou, empaca, né? Burro mesmo empaca, não faz sentido. Então, é o seguinte... Porque a partir da vinda do Cristo, o véu do templo foi rasgado, fornecendo a mesma oportunidade para cada ego humano, com uma individualidade e personalidade forte o suficiente para guiar não somente o veículo denso, né, o nosso corpo denso, mas todos os outros veículos, que é o vital, o corpo de desejos e a mente. Então, após a vinda do Cristo, nós podemos nos controlar. Por isso que a gente lê no Novo Testamento, que só no Antigo Testamento você não vai ver isso, mas no Novo Testamento você vai ver o seguinte: sabeis que sois o templo de Deus. O seu corpo denso é o templo de Deus. É o seu corpo denso que é o templo de Deus. Né? Porque nós fomos feitos para conquistar a região química do mundo físico. Então a gente tem que se manter com o corpo denso para conquistar a região química do mundo físico. Eu não consigo conquistar a região química do mundo físico se eu não estiver num corpo denso. Não é verdade? Então você vê que mudou a tônica, né? A tônica agora não é mais um corpo, ele é o corpo, né? Então essa, vamos dizer, importância do corpo denso enquanto instrumento de templo de Deus foi dado pelo Cristo. Por isso que a partir de então o baluarte da evolução é aqui, na região química do mundo físico. Agora, tem uma diferençazinha. É o templo de Deus, é o baluarte da evolução, mas não é para você focar nas coisas em torno do corpo denso, que são as poças. A diferença, né? Foca no seu corpo denso, mas não nas coisas em torno. Então, um cristão, como a maior parte das pessoas que realmente são cristãos, respeitam, entre aspas, o próprio corpo, em função também de que ele é o templo de Deus. Templo de Deus. Então, mas rasgar o véu do templo significa que nós, como egos, já conseguimos controlar nossos veículos, somente o denso, suficientemente para individualizar nossos corpos. O rasgar o véu do templo quer dizer o seguinte, que o conhecimento dessa importância
do porquê fazer isso, foi dado a todos. Porque até então, lembra, essa importância de cuidar do corpo denso era limitado às pessoas que nasciam em determinadas tribos, que tinha frouxidão entre o corpo vital e o corpo denso. Os levitas, os brâmanes, os druidas, em cada povo tinha lá um grupinho, né, que tinha esse tipo. Então, esses seres tinham essa condição de fazer isso, né? A partir do Cristo chegou, ele falou assim, não, esse conhecimento que está aqui, da importância do templo de Deus como corpo denso, está apto a todo mundo que quiser conhecer. Se não quiser conhecer, continua não conhecendo. Mas se quiser conhecer, tá apto para isso. Entendeu? Não sei se é confusão, mas isso é o rasgar o véu do templo. Isso é rasgar o véu do templo. E eu não preciso de um anjo para fazer isso mais. O anjo não me ajudava com isso. Não ajudava justamente, veja bem. O anjo da guarda não te ajudava porque o objetivo dele não era interferir. Era só manter o seu corpo denso. Não era dizer para você por que você tinha que manter o corpo denso. Ele apenas, como o espírito do grupo faz hoje com o animal, o animal vai lá para o precipício, ele não explica por que o animal não pode ir para o precipício, ele só fala assim, não vai para lá não, entendeu? Então o animal não sabe, ele não olha lá para ver o precipício, alto, baixo, opa, melhor não ir não, ele fala, não vou e acabou, ele vai embora para lá, igual o tsunami, como acontece o tsunami que vai vindo lá, os espíritos do grupo sugerem aos animais, os animais saem correndo para cima, ele não vai perguntar, mas será que eu preciso mesmo? O tsunami, peraí, o tsunamizinho pequenininho, ele não faz esse tipo de coisa, ele obedece, sai fora. Tanto é que hoje em dia eles monitoram os animais. Exato. Entendeu? Então, o anjo da guarda fazia isso, né? E a gente, logicamente, seguia a orientação deles, porque a gente estava acostumado a seguir a orientação de fora, lembra? A gente seguia a orientação dos espíritos de raça, seguia a orientação dos anjos, a orientação de qualquer um que desse sugestão para a gente, até os espíritos do cifre nós seguimos a sugestão, né? Qualquer um que de fora desse sugestão a gente seguia. Hoje não. A função do anjo da guarda, na verdade, era nos manter vivos. Preservar o corpo, preservar a gente encarnado aqui. Então, mas aí quando rasga o véu do tempo, a gente entende suficientemente que o baluarte aqui, eu preciso viver no maior período possível aqui. Exatamente. Então, claro, aí sim o exato. Exatamente. Isso. É isso mesmo. Mais uma pergunta. Eu gosto de fazer perguntas. Depois da vinda do Cristo, quem que é o nosso guardião? Por quê? Porque uma das nossas colegas ali falou, eu acho que eu tenho um anjo da guarda. Então, quem que é o seu guardião? Se não é um anjo, um ser angélico, então quem é esse nosso guardião? Nós temos um guardião. É o Avatar. Será que é? Cada um de nós tem o seu guardião, mas quem é esse guardião, então? E aí, alguém sabe? É uma pedra que eu ganhei uma vez. Uma pedra? Chamava guardião. Quem é o guardião? Verdade, a pergunta é ótima. Você não tem a sensação que você tem alguém que te avisa de um perigo eminente ou alguma sensação nesse sentido? Uma mãe sente que o anjo da guarda avisou que teu filho está em perigo, sai correndo. Minha avó que morreu é minha guardiã, porque ela sempre está comigo. Não. Vai ter gente que Mas pessoal, quem que você acha então que é esse guardião? Monique, foi a Monique que falou? Com G maiúsculo ainda, hein? O que a Monique fala pra gente? Se não é um anjo, quem que é o seu guardião? Ou é um anjo? Ou uma anja. Vou me referir. Isso. Não, eu não sei quem é o guardião ou anjo da guarda, mas na vida, isso de proteger o corpo denso pode, de uma forma irracional, que é necessário para os animais, para nós, seres humanos, atualmente, de alguma forma também é necessário, porque... mas não porque nós vamos nos jogar num precipício ou num abismo, mas sim porque tem tantos perigos à nossa volta. Quer dizer, eu sinto assim que eu já passei por tanto quase, entendeu? E eu acho que algumas coincidências aconteceram para o meu corpo denso não acabar. Eu vou fazer uma piscada aí. Tá. Eu não sei, assim, quando a gente está em situação de angústia, a gente pede discernimento muito a Cristo, né? A Deus e a Cristo. Então, minha pergunta é, o Cristo é o grande espírito guardião da Terra? Eu acho também.
É isso aí, Regiane. Bingo. É bem isso, ó. É ele. O próprio Cristo, ele é o nosso guarda. Ele é o nosso Salvador e o nosso Redentor. O regente da terra, que está sempre conosco, 24 horas por dia. Ele nos estimula e nos fornece tudo que precisamos para desenvolver em cada um de nós o Cristo interno, de dentro para fora, como ele nos ensinou por meio da religião cristã, a religião do Filho. Então é o nosso Cristo interno, é o seu eu superior que te protege. Inclusive que dá essa, como a Monique falou, né? Mas que dá essa calmaria quando você está aí, porque você recorre ao seu Cristo interno, a figura do Cristo que a gente conhece, né, na fraternidade, porque tem momentos que você precisa deste contato com a sabedoria divina, né? Então, isso tira um pouco esse peso. Nós não temos anjo da guarda, sendo que a gente aprendeu na Igreja Católica, a maioria que deve ser católico, né? Mas na Igreja Cristã, a figura do anjo da guarda. Então, para mim, assim, é gostoso saber que você tem uma ajuda nos seus momentos que você precisa de maior discernimento. Ninguém vai fazer por você, mas que a gente tem a ajuda de que alguém vai jogar no seu campo egóico também, ajudas que o ajude a tomar a melhor decisão. Agora, vamos pensar aqui intelectualmente, tá? Na época de Jeová, tinha um anjo da guarda para cada pessoa. Então, se aqui tinha 2 bilhões de pessoas encarnadas, teriam 2 bilhões de anjos da guarda. Um para cada um. O Zé, o Mané, o Joaquim, o Francisco e etc e tal. Não, então, como vocês quiserem. O Gabriel, o Rafael, o Rafael, o Tozarel, o Tafarel, o Miguel e tantos outros Zé, né? Beleza. Aí, bom, vai todo mundo embora, etc e tal, ficou o Cristo. Aí eu estou falando aqui que o Cristo é o nosso guardião, é o nosso arcanjo da guarda, não é anjo da guarda, arcanjo da guarda. Ele dá conta? Hoje nós estamos em quantos? Ele não tem uma onipresença também, um poder, um raiozinho, um raiozinho de Deus. A Regiane acabou. Você acabou de dar a resposta. Veja bem, o Cristo, ele é Deus Filho. Ele é um ser, um arcanjo que construiu um corpo com as 3 regiões inferiores do mundo de Deus, mais a 4ª região inferior do mundo de Deus, certo? 4ª região central. Então ele tem 4. Então ele tem uma onisciência e onipotência. Ou seja, ele está em todos os lugares, em todos nós ao mesmo tempo, dado a sua onipotência. Então ele não precisa ser destacado um para cada um. E outra coisa que vocês falaram que é verdade, ele está relacionado com o nosso Cristo interno. Quanto mais desperto e mais alimentado é o nosso Cristo interno, mais a gente se caminha pela sugestão desse ser, que é o Cristo interno. Tanto é que o Max Sendel disse isso no Coletânea de um Místico. Ele diz o seguinte, que o que salva... Não, em Cartas de Estudantes. Tem uma carta de estudantes que fala sobre isso, e Coletânea de Místico tem um capítulo que fala sobre isso, que eu não estou lembrando qual é, mas está lá. Vocês procuram lá, vocês vão ver. Quem salva não é o Cristo externo. Quem salva é o Cristo interno. Quem nos salvará, quem nos tirar dessa condição de cristalização, não é o Cristo externo, é o Cristo interno. Tanto é que o Cristo externo só voltará quando nós, enquanto Cristo interno, tivermos um desenvolvimento suficiente para encontrar com eles nas nuvens. Não é assim que está escrito lá? Então, né? Então, essa condição que a gente tem de ter a sensação de que muitos perigos, não só do corpo denso, mas até para o corpo de desejos, porque o perigo de você se enlouquecer, perder as estribeiras, é de corpo de desejos, não é de corpo denso. E pode ser até da mente, induzida pelo corpo de desejos, né? Tudo isso, todas essas sugestões que diz para você não fazer e te dá o apoio, o conforto, como a Regiane falou, é de nós, é o nosso Cristo interno, ou eu superior, ou corpo-alma, se quiser, por meio do veículo corpo-alma, mas é o Cristo interno, né? Que foi possibilitado a partir de rasgar o verbo do tempo, porque antes do verbo do tempo, quem é que tinha corpo-alma?
Só o grupinho, só as tribos que tinha lá a frouxidão entre o corpo denso e o corpo vital. Partido tá liberado para todo mundo. Todo mundo tem corpo-alma? Todo mundo tem corpo-alma. Como você sabe que todo mundo tem corpo-alma? Porque não existe nenhum ser humano tão ruim que não tenha alguma coisa de bom, como também não existe um ser humano tão bom que não tenha uma coisa de ruim. Então a coisa de bom do lado e a coisa do bom do outro é que garante que todo mundo tem corpo-alma. É que muitas pessoas têm um corpo-alma adormecido, tem outros que têm corpo-alma despertado. Né? Quando você está numa escola de iniciação como a Rosa Cruz, seu corpo-alma está despertado. Se você faz os dias de introspecção e presta a servir, tenta ser o melhor cada dia, o corpo-alma vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até chegar ao ponto, né? Mas o importante é notar isso, não é alguém de fora, não é alguém soprando no ouvido. Tá? Se tiver alguém soprando no ouvido de fora, é obsessão, é possessão, é coisa ruim. Tanto é que daí você fala assim, ordeno que você se mostre como você é. Pode ter certeza absoluta que vai sumir. Porque não é o Cristo interno. Consciência. Oi? Não tem a questão da consciência. Então, a consciência é o seguinte, vamos explicar as coisas. A consciência é o resultado de um purgatório muito bem vivido. Consciência. Que nos diz o que não devemos fazer. Isso é a consciência do que não devemos fazer. Depois tem uma outra consciência do primeiro céu, que reforça aquilo que devemos fazer. Então, muitas vezes tem certas coisas que a gente faz, e que é um bom hábito, por exemplo, que se pedir explicação para você, porque você é assim, você não consegue se explicar. Ah, eu sou assim porque eu acho certo ser assim. Não, não é. É porque no primeiro céu, de vários renascimentos, foi reforçado essa coisa boa. E isso virou um bom hábito que pode virar até uma virtude. Agora tem a consciência também do purgatório, quer dizer para você, não faça isso. Mas quem está dizendo isso para você é você. É aqui dentro, não é nem aqui dentro, é aqui dentro, na mente, aqui dentro, certo? É ele que está dizendo para você, não faça. Mas e quando são coisas externas a você? Por exemplo, você tem um carro na sua direção, alguém te puxa para trás, o outro é atropelado, não você. Essas coincidências assim na vida, você está num local... Bom, primeiro que não há coincidência. Se alguém levantar seu horóscopo, vai aparecer na progressão lá o momento exato que isso vai acontecer. Isso não é coincidência, tá? Segundo, que a gente, graças a Deus, todos nós aqui, em vidas anteriores, nós prestamos muito serviço anonimamente para muita gente. E muita gente prestou serviço anonimamente para nós. Então, nesse momento, esse irmão que conseguiu fazer isso está te agradecendo e retribuindo alguma coisa muito parecida que você fez com ele em vidas passadas. Simplesmente assim. Não existe coincidência. Não existe acaso. Não existe coincidência. Existe apenas a troca de experiência entre os dois irmãos e irmãs, ou no agradecimento de um fazer a coisa boa para o outro, ou naquela tentação quando um faz ruim para o outro. Entenderam? Não existe. Não existe esse negócio de, de repente eu estava passando, eu ia cair, a pessoa chegou e me pegou no colo, de repente, assim, do acaso, alguém baixou a mão. Não existe isso, gente. Isso não existe. Porque se falar que isso existe, você está falando que existe o acaso, que não existe lei de consequência, que não existe lei de causa e efeito. Você está trabalhando contra a lei de Deus. Contra a lei de Deus. Então, quando acontecer isso, você agradece a quem fez isso, né? Mentalmente, não é para chegar para a pessoa e falar assim, ai que legal, o que eu posso fazer para te agradecer tudo isso? 20 reais tá bom para você? Não, 100 reais tá bom? Para com isso, nada disso não. Faça uma oração, agradeça, dá uma gratidão, uma expressão de gratidão eterna dentro de você para fora da pessoa, entendeu? Aí você fechou o ciclo. Quando você fecha o ciclo, a próxima vez que você vê essa pessoa nas próximas vidas, ou mesmo dessa vida na espiral, vai ser um amigo, vai ser uma amiga. Porque todo o pagamento de dívida entre vocês dois cessaram e o relacionamento terminou com amor. É só isso. Né? Então não tem essa não de eu sou abençoado porque quantas vezes eu já tive esse tipo de coisa e alguém, uma mão divina, uma mão santa, uma mão invisível. Gente, isso não existe. Isso só existe até quantos anos de idade? 7 anos com as crianças, que aí sim você tem um anjo que guarda. Mas o anjo guarda não é porque ele guarda aquela criança, é porque ainda ele está no processo de fornecer o despertamento de todos os éteres, né? E nas 7 anos é o corpo vital, que é o trabalho
principal dos anjos hoje para conosco, não é verdade? Corpo vital. Tá? E aí também a gente percebe o tal do livre-arbítrio. Porque se é o seu Cristo interno que é o seu guardião, ele vai respeitar a sua vontade, entendeu? Sempre. 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 Então, assim, aí que justifica o livre-arbítrio. Cada um é dono dos seus e de tudo que acontece na sua vida, na verdade, foi você que trabalhou para acontecer. Trabalhou para acontecer. O bom e o ruim é consequência de alguma coisa que aconteceu numa vida passada ou ontem, né? Porque então, toda vez que acontecer uma coisa legal com você e você achar que veio de externo, ao invés de pensar nisso e procurar saber quem é, quem não é, feche os olhos e agradeça ao Cristo. Ele é o nosso guardião, agradece a Ele. Porque você teve a graça de ser ajudado por Ele. Por Ele, pelo Cristo. Tá? Não é por ninguém não, pelo Cristo. Deixa eu só fazer uma... Não sei se vocês já assistiram um filme de comédia com o Jim Carrey, que chama O Todo-Poderoso. Sim. Opa, assisti. Então, esse filme, para mim, ele é muito emblemático no que se refere a livre-arbítrio. Porque quando ele ganha o poder de Deus, vamos dizer, né? De fazer todos os desejos de todo mundo que pede, ele coloca o mundo e a vida das pessoas em colapso. Então, eu acho que o gostoso da gente entender isso é a gente saber que a gente tem uma proteção, que é o nosso Cristo, nós somos filhos de Deus, né? Que o nosso Cristo interno está linkado com esse Deus, com o Cristo Filho, e que ele vai nos orientar naquilo, vai jogando no nosso campo egóico, a decisão é nossa, mas no que é melhor para nós, não no que a gente quer ou acha que é melhor para nós naquele momento, né? Então, acho que por isso eu lembro muito desse filme. Toda vez que eu quero, às vezes, fazer um pedido, e aí a gente diz assim, coloque um pedido para discernimento, mas eu sempre procuro colocar que seja feita a sua vontade, não a minha, porque eu não lembro muito dessa situação, sabe? Pra gente não dar uma de Jim Carrey, né? Pra gente não dar uma de Jim Carrey. Porque quantas coisas eu já pedi que hoje eu agradeço que não foram concedidas, principalmente na adolescência, onde a gente é cheio do desejo, né? Exato. E num contexto menor, assim, mais localizado, aquele filme Efeito Borboleta 1 também explora muito isso, esse negócio do livre-arbítrio. Lembra? Que ele chega e modifica a causa. Só que ele acha que o efeito vai ser, e o efeito não é, porque você está dentro de uma teia de destino, né? Você modifica essa causa, vai mudar esse destino. Só que essa causa aqui gera outros destinos, aí lembra? Dava tudo errado. Perfeito. É isso aí. Só queria resolver o problema, né? Então, assim, nós incorporamos o conceito do anjo da guarda em nosso ser interior. Se amarmos o bem, resguardaremos e alimentaremos tudo o que é bom em volta de nós. Quais? Anjos da guarda. Esse anjo da guarda interior nos avisa para não fazermos o que é mal e nos diz o que devemos fazer quando estamos em perigo, certo? Certinho. E aí, qual é a origem de tudo isso? Isso é uma sugestão de fazer o bem ou a sugestão de não fazer o mal? Qual que é a origem disso? É aquele anjinho, como é que é? Bonitinho. O capetinha e o anjinho, isso. Um no ombro e outro no outro ombro. É essa a origem? Ou não? Qual que é a origem disso? Já foi falado aqui, viu? A experiência do purgatório, né? Purgatório e primeiro céu. Exatamente. É o resultado da nossa vida no primeiro céu, onde reforçamos as coisas boas que praticamos, promovendo os bons hábitos e as virtudes adquiridas, e no purgatório, onde criamos, reforçamos e aumentamos a nossa consciência
de que o caminho do transgressor é duro, respectivamente. Então, isso já foi falado aqui, é mais um resumão, né, pra gente realmente fechar esse anjo da guarda. Esse anjo da guarda é aquilo que nós já vivemos em vidas anteriores, passando pelo purgatório, pelo primeiro céu. Então a gente aprende que eu não vou roubar porque eu já sei que se eu roubar, não é meu. Por que eu vou pegar? Né? Mas isso por quê? Porque numa vida anterior eu devo ter pego alguma coisa que não era minha e devo ter sofrido consequências no purgatório, no caso. Então, mas você vê que coisa interessante. Olha o que ela colocou ali, ó. Sugestão de fazer o bem e sugestão de não fazer o mal. Porque se eu quiser fazer o mal, pode vir a maior sugestão, pode estar a consciência aqui do purgatório, essa orelha aqui ficando vermelha de tanta consciência. Não faz, não faz, não faz, não faz. Eu faço. Você vai no outro. Eu faço. Entendeu? Porque a gente tem esse tipo de problema, né? Existe uma coisa na astrologia Rosa Cruz que chama-se vitimização. E a vitimização, hoje, é uma das principais causas das pessoas fazerem mal. A pessoa se acha vítima. Ela fala assim, não, porque todo mundo me sacaneia. Ah, não, porque eu sou feio. Ah, porque eu sou narigudo, e por isso que as pessoas me sacaneiam. Ah, eu sou perseguido. Ah, nada que dá certo. Vocês vão ver, um dia eu vou ganhar dinheiro pra caramba e vou enfiar na cara de todo mundo aí. Isso é vitimização. E isso aí hoje é uma das principais causas de desgraça de vários irmãos e irmãs. Entendeu? Que acham que ela não é. Ela escolheu lá no terceiro céu ter uma vida de muitas provações para ela provar para ela mesma que ela resiste às tentações. E limpar, né, o buffer do purgatório que está cheio. Certo? Chega aqui, ela esquece. E aí ela acha que todo mundo está contra. Então, mesmo a sugestão de não fazer o mal, a pessoa continua fazendo mal. E vai fazer mais mal, porque ela acha dentro dela, né, que ela é vítima. Entendeu? Então, essa questão da sugestão é muito clara nesse sentido. Né? Aí, esse tipo de pessoa, ela acha que ninguém ajuda ela. Diferente da Monique, que tem certeza que sempre tem gente ajudando, essa pessoa, ao contrário, ela acha que está todo mundo atrapalhando. As pessoas me atrapalham, eu não consigo fazer isso porque fulano aqui é invejoso de mim, ciclano aqui me empurra, Beltrano aqui não me ajuda. Ao contrário do que a Monique falou, certo? O que é isso? Vitimização. O que é essa vitimização? É o esquecimento do todo o trabalho que você fez. Você fez esse trabalho no primeiro céu e no purgatório no último renascimento. Até isso é permitido no livre-arbítrio. Você se esquecer. Você se esquecer e estragar aquilo que você preparou. Então, mas uma das coisas ficou claro, de vitimização. Mas existem outras que a gente está vendo, lógico, não cai uma folha se Deus não permitir, beleza? Que a gente está vendo, para nós, muita coisa a gente jamais vai fazer. Mas a gente vê os bandidos, vê, assim, irmãos, infelizmente, a gente fala bandido, mas irmãos, infelizmente, fazendo coisas erradas e o mal. É porque a maioria desses irmãos estão no corpo de pecado, talvez? Não. Ou é porque simplesmente... Não, veja bem, o corpo de pecado, ele não é causa, ele não é justificativo. Eu posso ter um corpo de pecado enorme do meu lado aqui. Eu posso ter, desde que não dê bola para ele. Então, mas é porque existem muitos fazendo o mal. Agora, não existe. Não existem muitos fazendo mal. Porque na vida passada alguém também não existem muitos fazendo mal. O que existe hoje é o conhecimento nosso de pessoas fazendo mal. No passado, a quantidade de pessoas que faziam mal, mas era muito maior do que o de hoje. É que nós não tínhamos conhecimento. Vocês acham, sinceramente, que o estupro de mulheres cresceu? Não, reduziu. Só que antigamente nós não sabíamos. Olha, até pouco tempo, era natural, normal, aceitável na sociedade brasileira, dos nossos queridos irmãos e irmãs do Nordeste, o pai ser o primeiro a ter relação com a filha. Era natural, normal. Era tido assim, eu sou o pai, eu criei, então eu tenho o direito de, tinha até uma palavra bonita, de desaflorar a minha filha. Vai fazer isso hoje.
Mas era normal, natural, todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Era normal, inclusive nas camadas mais pobres, um cara muito rico pagar para o pai para poder desaflorar a filha do pai. Ah, sim. Natural, normal. Você vai em Las Vegas hoje, né? Quem foi em Las Vegas sabe o que eu estou falando. Você passa na rua, lá pelas 6 horas da tarde, tá cheio de velhinhos e velhinhas, entregando papelzinho. E aí você olha aquele papelzinho, é a foto da filha, ou do filho, ou do filho, certo? Dele ou daquele velhinho, dizendo, olha aqui minha filha está querendo tal, se quiser papo. Agora, 2025, nos Estados Unidos da América. Entendeu? Então, exato. Então, hoje está bem melhor do que estava, entendeu? Mas tudo isso é resultado do quê? Da queda na tentação. É tentação, queda na tentação. Do mesmo jeito que tem isso, tem ao contrário também. Tem pessoas que são extremamente sensuais, né? A pessoa passa para você, nossa, os seus hormônios pululam. Ainda mais que quando você é muito novo, né? Passa lá uma mulher assim, nossa, você fica igual um cachorro atrás da cadela quando está no cio, certo? Não é? Isso não vai. Não é? Então, e aquela pessoa sensual, ela consegue dessensualizar-se de maneira dela, está dentro dela. E ela consegue, tanto o homem quanto a mulher. Agora, tem outros que aproveitam os tagadinhos, certo? Então tá tudo certo, gente. Tá tudo certo, tá? Não tem nada assim, pelo amor de Deus, não vamos falar aqui com coisas que estão falando por aí. Eu não quero colocar filho no mundo, porque o que vai ser dos meus filhos nesse mundo, o que vai ser... Gente, tá bem melhor do que estava. Isso é ridículo. Tá? Nós temos o Cristo hoje, acesso a qualquer um. Nossa, tá 1 milhão de vezes melhor. E a tendência é cada vez melhor. O que está acontecendo, conforme a gente está explicado no Silvio Rosa Cruz, é que o oxigênio está acabando. O oxigênio está acabando, o corpo denso nosso aqui já não aguenta muita coisa e temos que se virar para viver no corpo-alma, porque vai acabar o oxigênio. Tudo bem que daqui a 600 anos tá, já tem tempinho, mas vai acabar. Vamos falar do próximo assunto, então. Deus de raça. Eu poderia fazer uma pergunta? Pode, sim, claro, pode. Eu não sei se tem, assim, se vai fugir um pouco do assunto, mas eu agora me lembrei, tem uma passagem de Lucas, onde um anjo consola Jesus, né? Quando ele está em agonia. Aí eu não sei, seria realmente um anjo, um arcanjo, ou... Não sei, fiquei pensando, mas se esse anjo citado na Bíblia, se é o mesmo anjo que vocês estão falando. Mesmo é anjo ou é arcanjo? De Lucas? Na passagem de Lucas. A passagem de Lucas, onde quando Jesus está em agonia, um anjo desce do céu e consola. Não, veja bem, tomar muito cuidado com isso, tá? As palavras na Bíblia, elas são meio complicadas nesse sentido, né? Quando você fala que um anjo consola Jesus, você pode falar isso, que o anjo consola Jesus, porque o anjo, um anjo que é numa onda angélica, consolando um ser humano chamado Jesus, né? Jesus, como um elevado iniciado, ele convivia com os anjos como nós convivemos entre seres humanos. Da mesma forma, Maria convivia com os anjos como a gente convivia. Agora, consolar o Cristo é outra coisa, tá? Não está escrito na Bíblia que o anjo consolava o Cristo, certo? Não é assim que está escrito na Bíblia? Consolava Jesus. Então, consolava Jesus sim, porque os anjos, Maria, a Virgem Maria, né? Ela tinha uma convivência com os anjos, tanto é que o anjo Gabriel anunciou para ela, falou assim, você vai ter um filho, tal. Ela falou, tudo bem, mas eu não tive relação sexual com ninguém, como é que eu vou ter esse filho? Não, fica tranquila que a gente está ajeitando esse lado aqui para dar tudo certo, não é assim? Não foi assim? Né? Então, quando Zacarias também, a mulher dele não podia sarar, não podia ter, o anjo foi em Zacarias e falou, você vai ser pai. Fala, pô, eu vou ser pai, tenho 80 anos aqui, como é que eu vou ser pai, porra? E a minha esposa é estéril. O anjo falou, não, fique tranquilo aí que a gente resolve a parada. Então, a questão dos anjos conversarem com os seres humanos é natural, não como anjo da guarda, certo? Mas para esses irmãos e irmãs que têm esse tipo de missão, né?
E tem os anjos do destino que, por exemplo, a gente conversa fazem a teia do destino para cada um de nós. Quando a gente está no terceiro céu, gente, o maior companheiro nosso lá são os anjos do destino, que são anjos. Eles ficam lá enchendo o saco da gente pra gente escolher o panorama. E aí, vai ou não vai? Vamos aí. Já decidiu? Não. Se fosse você, eu não ia. Então agora vamos para a próxima pergunta, né, sobre o Deus de raça. Quem é conhecido como Deus de raça? Conhecida? Quem é? Conhecida? Quem é conhecido? Conhecido. Você não conhece o Deus de raça? Começa com J? Termina com A. Ou então é aí. Termina com A. Oi? Jeová. Também conhecido como Javé, ou Iavé, ou IHWY. São tudo a mesma coisa. É isso aí. Oi? Oi, pode falar, desculpa. Eu falei que era o mais evoluído da onda de vida dos anjos, né? Isso, é ele mesmo. Olha o dito cujo aí, ó. Então deixa eu... É Monique que falou também, eu não ouvi. É isso. Ela falou a mesma coisa. É isso aí. É uma das funções de Jeová, o Espírito Santo, é o anjo mais elevado iniciado do período lunar, como foi falado por vocês. Por meio dessa função, Jeová instituiu para nós as religiões de raça. O primeiro auxílio que nos ajudaram a conquistar o corpo de desejos, preparando-nos para a nossa união com o Espírito Santo, a fim de ser extraída a alma emocional. Nessa função, ele nos proporcionou as duas primeiras dispensações, ou seja, o modo como nos relacionamos com Deus. As dispensações jeovísticas, onde fazíamos sacrifícios, oferecendo os nossos melhores bens materiais em adoração ao nosso Deus de raça. Todo o Antigo Testamento descreve a lei que impera nas religiões de raça. Então, o efeito total desse auxílio se viu no dia de Pentecostes, pois o Espírito Santo é o Deus de raça, e todas as línguas são sua expressão. Então, quando os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo, eles falaram várias línguas. Seus corpos de desejos haviam sido suficientemente purificados para produzir a união necessária, e isso nos mostra o que o discípulo conseguirá algum dia: o poder de falar todas as línguas, pois então a diferenciação em raças separadas terá terminado. Assim, as religiões do Espírito Santo, que são as religiões de raça, se destinam à elevação da onda de vida humana por meio do sentimento de parentesco, limitado a um grupo, família, tribo ou nação. E é esse Deus de raça que recebe as preces pelas vitórias nas batalhas, pelas chuvas, pelo aumento material dos rebanhos, pela repressão dos celeiros. Como essas preces são feitas pelo corpo de desejo, por coisas temporais, não são puras como deveriam ser para conseguirem o nosso desenvolvimento espiritual. Então, o Deus de raça é esse Deus jeovístico, é esse Deus que a grande maioria acha que é Jesus Cristo, mas na verdade ainda não é. É de uma dispensação anterior. Então, se você faz oração para o filho passar na faculdade, ou para ganhar um carro, não sei o que tem, ou para melhorar de emprego, ou coisas materiais, você está rezando para o Deus de raça. Tá errado? Não, mas tenha consciência que você está fazendo isso. Então seja sincero com você mesmo e fale assim: Jeová, eu quero um carro novo. Jeová, me ajuda meu filho a entrar no vestibular. Então seja coerente com isso e não fique achando que você está pedindo para o Cristo e tal, porque você está sendo hipócrita e está sendo um assunto aflante. Só isso. Mas lá, quando você estiver no purgatório, você vai dar uma ajeitadinha, né? Fatalmente. Ó, eu falei aquilo lá, mas... Fatalmente você vai colher o erro que você cometeu. Eu estava querendo ver o bem do meu filho, aí começa as tuas. Então, mas é uma oração para benefício próprio.
E o seu interesse, teoricamente, é as 3 regiões inferiores, né? Você pode pedir para alguém. Né? Mas você peça iluminação, peça orientação e no final termina como a Regiane falou. Sempre termine como a Regiane falou. Seja feita a vontade de Deus e não a minha. Mas você pode pedir para os outros, mas termine falando isso. Agora, você não pode pedir um carro, uma casa, um tênis novo. Porra. Aí você não está numa escola de iniciação, né? Você está numa igreja qualquer aí. Neopentecostal, principalmente, né? Olha, O cristianismo popular é Jeovista. Eu queria perguntar. Quando eu falo em religiões de raça, Jeová era o guardião de todas as religiões. Quando eu falo depois da vinda de Cristo, Jeová continua sendo o guardador de todas as religiões, independente se é cristão ou não, é isso? Não. Entendeu? Um norte, tá? Não. Jeová, ele é o criador e fundador de todas as religiões de raça. Então, por exemplo, budismo é uma religião de raça, hinduísmo é uma religião de raça, taoísmo é religião de raça. Não cristã, exato. Legal. Toda religião cristã, seja protestante, católica ou o nome que o valha, né, é uma religião do Cristo. Não tem nada a ver com Jeová. Tá. Agora caiu aqui. Então vamos ao próximo termo. Agora o próximo é bonitinho, hein? Os príncipes do poder do ar. Esse é bonito, hein? Quem foram os príncipes do poder do ar? Os principados, os poderes que nos falou São Paulo. Alguém tem ideia quem são esses? São 5 poderes? Quem vocês acham que são os príncipes do poder do ar? Quem? Quer que eu já falo agora? Sim, papum, ou vocês querem tentar? Olha lá, o Tiago já falou. Não são os todos. arcanjos. Não são todos. São só aqueles que têm o jargão. Nossa, que crachá. Tem muitos que não são príncipes. Um crachá aqui, assim. Pessoal, vamos lá. Isso é bonito. É como é chamado uma das diferentes classes de espíritos de raça que nos dirigiam como povos a vários climas e as diversas partes da Terra, principalmente durante a vigência das religiões de raça, antes da primeira vinda do Cristo. E é por isso que eu coloquei ali os germanos, eslavos, celtas, né? Cada um deles tinha o seu príncipe de raça. Esse termo podemos ver em várias passagens da Bíblia, pois, como espíritos de raça, um povo luta a favor ou contra o outro povo, conforme as exigências de evolução dessa raça requererem. No livro de Daniel, por exemplo, um arcanjo falando com Daniel diz: agora voltarei a lutar com o príncipe da Pérsia, e quando eu for, vede que o príncipe da Grécia virá. Lembrando que o espírito de raça é uma das funções dos grandes arcanjos que estão auxiliando Jeová. Então, Jeová, mesmo sendo um anjo, ele tinha a orientação sobre os arcanjos, sobre esses espíritos de raça. Por que sobre os arcanjos? Porque o trabalho tinha que ser feito em cima do corpo de desejos. E os experts em corpo de desejos são os arcanjos, não são os anjos. Agora, Jeová, como o mais elevado iniciado do período lunar, ele trabalhava num corpo que nem os arcanjos trabalhavam conscientemente. Que corpo que era? Jeová, sendo um anjo, o maior de todos os anjos, o mais elevado iniciado, o Deus Espírito Santo, trabalhava num corpo muito mais... Trabalhava, fala assim, funcionava cotidianamente com todas as suas características num corpo que nem os arcanjos tinham essa capacidade assim completa de funcionar. Que corpo que era? Olha lá. Que corpo que era? No espírito divino. Não. O espírito humano. O espírito humano. Entendeu? Então, o espírito humano é a oitava superior do corpo de desejos. Então, nós, enquanto
trabalhando no corpo de desejos, a esperança nossa é que um dia, formando a alma emocional totalmente, a gente capacite o espírito humano para se tornar um corpo. Hoje é um veículo, certo? Então por isso que Jeová tinha a autoridade, né, de trazer os arcanjos e botar os arcanjos para trabalhar embaixo dele, que foi isso que ele fez, né? Dizendo o seguinte, ó, me ajude aí, vocês são espíritos de raça, porque esse pessoalzinho aqui de baixo aqui está fazendo maior zorra com o corpo de desejo, certo? Então me ajuda a orientar esse trem aí. E aí ele fez isso, né? E os arcanjos obedeciam, era uma função dos arcanjos, não é que os arcanjos, porque antigamente a gente pensava assim, os arcanjos só fazem isso. Não, é uma função deles. Arcanjos fazem outras coisas, tem espírito grupo, tem arcanjo trabalhando no sol, tem arcanjo trabalhando em qualquer canto. Aqui, uma das funções dele era ser espírito de raça, que ainda o é em muitas pessoas, em muitos povos, tá? Esse negócio de espírito de raça é tão forte, mas é tão forte, que tem muitos irmãos e irmãs de povos que já não tem mais espírito de raça e o próprio povo criou. Chama-se espírito tribal. E é tão forte, mas tão forte do ser humano, que o próprio ser humano cria um outro espírito que chama espírito de família. Então, quando você tem um pai ou uma mãe, tá? Pode ser patriarcal ou matriarcal, que junta os filhos e fala assim, dou tudo para eles, mantenho eles, eles estão na minha mão aqui, ele está tendo uma reminiscência muito forte da época do espírito de raça, né? Como espírito de família. E uma coisa que já está bem clara nesse sentido. Um irmão que é pai, ou uma irmã que é mãe, que usa desse subterfúgio, ele faz de tudo, menos amar os filhos. Ele não ama os filhos. Os filhos são do mundo. Eles não amam os filhos, eles querem que os filhos se ferrem. Tanto é que não fazem crescer, certo? Então, por isso que tem muito hoje problemas de trauma, não sei o que, de irmãos e irmãs, e obviamente tipo de suicídio, de droga, não sei o que, devido à responsabilidade desse irmão pai ou dessa irmã mãe, achando que ele é um micro espírito de raça, que é espírito de família. Certo? Como você resolve isso? Psicologia? Não. Psiquiatria? Não. Remédio de tarja preta? Não. Parte espiritual. Não tem outra maneira. E isso tá no horóscopo, tanto do pai, como da mãe, como dos filhos que estão em volta. Isso trabalha-se muito na cura Rosa Cruz. Desde que o pai, a mãe e os filhos queiram resolver isso. Mas ainda tem arcanjo hoje como espírito de raça ainda? Tem várias. Família. Tem. Vamos terminar aqui assim. Eles são deuses. No Oriente tem. Eles são deuses dos diferentes povos, já que eles são os que proporcionam as características raciais, os costumes, a língua, a religião. Então, aquele povo que está muito arraigado naquela raça, né? Ou eu sou, né, judeu, eu sou holandês, eu sou sírio, eu sou, né, eslavo, ou assim. Aquele que está muito arraigado, eu sou brasileiro, ele tem a influência de raça. O brasileiro, a vantagem é que nós estamos num cadinho. Aqui tem mistura de todas as raças. Os povos americanos, então eles têm menos influência de um deus de raça até faz meio do que se você tiver ali mais na verdade, os mongóis. Na verdade é assim, né? Os irmãos e irmãs nossas que estão ainda descendo na escala de evolução, ou seja, que não atingiu ainda a maternidade, os irmãos nossos e irmãs que vivem do lado oriental da Terra, ainda tem espírito de raça. Os irmãos e irmãs que vivem do lado ocidental não tem espírito de raça. Agora, tem irmãos e irmãs que estão aqui que tem espírito tribal, certo? Espírito de tribo, né? Ainda existe. Mas o espírito de raça, a função do arcano do espírito de raça ainda é inerente da região do lado oriental, principalmente para os irmãos e irmãs que ainda não abraçaram o cristianismo. Graças ao Cristo, esse negócio está miscigenando, entendeu? Não existe mais uma linha assim, né? Essa linha é muito tênue, mas existe. Tá? Então, assim, com a visão espiritual, se vê o espírito de raça como se fosse uma nuvem que envolve e permeia a atmosfera da Terra, habitado por aquele povo do seu domínio. Assim se formam os diferentes povos e nações. O patriotismo é um dos sentimentos emanados pelo espírito de raça. Atualmente, o poder do espírito de raça sobre o povo
já não é tanto como era antes, porque o Cristo veio colocar fim ao regime de Jeová e dos espíritos de raça. Ele reunirá novamente todas as nações em uma e só grande fraternidade. E assim, meus amigos... Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta sobre qualquer essa influência do espírito de raça é pelo ar, então? Pelo ar. É de através fora, da inspiração? de fora para dentro. Isso. Inclusive isso daí é interessante até para você sentir dentro de você o grau de cristandade que existe dentro de você. O normal que acontece é o seguinte: se você tem um grau de cristandade muito elevado que eu digo assim, muito cultuado, você muito alimentado, você não é elevado em relação a pessoas mais baixas, mas é elevado em relação ao quanto o Cristo interno dentro de você está muito desperto, você não se sentirá bem no lugar, na Terra, com longitude e latitude, onde tem hegemonia do espírito de raça, porque como a Ellen bem colocou, o espírito de raça, ele permeia aquela região do mundo do desejo em latitude e longitude. Isso é importante, em latitude e longitude, todos aqueles seres pelo ar inspirado, certo? Né? No sangue, sob a dentro. Então, se você é uma pessoa que não tem esse tipo de coisa e aparece lá, você não se sente bem. Você não se sente bem. É como se fosse um peixe fora d'água. Nossa, tem alguma coisa aqui que não está muito legal. Então, isso é muita coisa muito importante para o estudante esotérico de uma fraternidade Rosa Cruz, que se ele se sente bem no lugar desse, ele tem que reconsiderar a sua cristandade, né? Porque tem muita gente que se sente bem em determinados lugares e fala, nossa, encontrei o meu lar. Então é sinal que a cristandade desse ser humano ainda não está muito longe. Tem um repórter americano que achou que o local ideal da vida dele era lá em Saigon. E vindo aconteceu. Morreu. Isso aí tem a ver com incenso também, os elementais tem a ver com isso também ou não? Não, incenso não é arcano. Esse é uma influência pelo ar também, né? Sim, mas incenso é elementais. É elemental. Ou espíritos de irmãos desencarnados que aprenderam a usar o incenso como um meio de entrada no seu corpo. Eu falo assim, questão da característica do ser humano, dessa questão do ar. Seria mais ou menos a influência meio que parecida? É meio parecida, só que a influência do espírito de raça é uma influência extremamente boa. A intenção é boa e o objetivo é bom, de trabalhar com desejos. O método é parecido, só que no elemental, onde o espírito de controle é mau. A diferença é essa. A técnica é a mesma, mas a diferença é a mesma coisa da força sexual. O mago negro usa a mesma força sexual que o mago branco. Só que o mago branco usa a sua força sexual. E o mago negro usa a força sexual dos outros. Mas a força é a mesma. Né? Uma vez falaram para mim que aquele filme O Poderoso Chefão é um excelente exemplo para você conhecer esse espírito de família. Cultuado. Existe bastante. No sul da França, no sul da Itália, era espírito de família que mais tinha. Mas aqui também, aqui no Brasil também tem bastante. Também tem. É isso aí. O Asa Branca foi por causa disso. Bom, assim, meus amigos, acabamos de estudar alguns pontos sobre o capítulo 14 do Conceito Rosa Cruz do Cosmos, intitulado Análise Oculta do Gênese, como ponto principal, os anjos da guarda, Deus de raça e os príncipes do poder e do ar. Todo o material aqui apresentado foi tirado dos livros Conceito Rosa Cruz do Cosmos, Cristianismo Rosa Cruz e, claro, do nosso maravilhoso site. E agora, fechando essa reunião de estudos, ouviremos nos concentrando a científica Oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura.
não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade, e que as rosas floresçam em vossa cruz.